Olá, novamente estamos aqui para falar sobre pós-graduação. Falamos em vários momentos sobre a Uniguaracá, iniciando uma trajetória aí de podcast, e nesse momento estamos aqui com o supervisor e com os articuladores para poder falar um pouquinho a respeito de pós-graduação EAD. Sabemos que a graduação ela superou em expectativas, até passando do número de matrículas do presencial, e com isso também nós temos tido uma procura significativa a respeito de pós-graduação. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito de pós-graduação. Pós-graduação EAD. Afinal, quais são as dúvidas que os alunos mais têm a respeito desse assunto? É uma procura incessante no mercado de trabalho, Porque o profissional se forma na graduação e o mercado diz para ele assim, você precisa mais do que isso. E daí nós entramos com a pós-graduação. E as características da pós-graduação é o quê? A proatividade do aluno, porque na graduação, geralmente, a gente procura o aluno. Na pós-graduação acontece a situação contrária. O aluno vem para buscar mais conhecimento daquilo que ele já possui na graduação. A outra característica bem marcante é a familiaridade que ele já tem com a área de recursos, os recursos tecnológicos. Ou seja, ele já está acostumado com uma videoaula, ele já tem dentro do mercado de trabalho, na maioria das empresas hoje, o uso de tecnologia. Então, a pós-graduação se torna um ambiente bastante conhecido e que vem agregar cada vez mais conhecimento para ele. Muito bem. Mas, afinal, qual é o diferencial que a Uniguaracá tem na sua pós-graduação que faz com que o aluno, ao se matricular, ele pense, eu vou para a Uniguaracá? As pós-graduações da Uniguaracá, elas são voltadas para o mercado de uma maneira geral, Então, o aluno está sendo capacitado para aquilo que ele vai trabalhar, para a área que ele quer atuar, para aquilo que ele gosta realmente de fazer e que ele tem necessidade, Então a gente tenta sempre direcionar isso, entender a demanda do aluno, entender as necessidades do aluno e tentar trilhar esse caminho com ele, buscando o crescimento profissional, buscando a direção que ele pretende seguir na empresa, nos negócios, Então, até mesmo para a própria empresa acaba sendo interessante, porque você capacita, uma pessoa que está ali hoje fazendo uma função que tem um potencial bem maior, essa pós-graduação vem para somar com isso. Muito bem. Nós sabemos que muitos, quando terminam a graduação, eles se tornam generalistas, em qualquer profissão. Então, a partir do momento que você tem uma pós-graduação, ele acaba se especializando numa determinada área, Qual é a importância que vocês verem lá na ponta, porque vocês estão no mercado? Como que vocês verem isso entre o diferencial em termos de empregabilidade? Eu acredito que o David consegue responder um pouco, porque o David ele esteve bastante presente, principalmente nas empresas, Ele acompanhou essa necessidade, essa demanda que as empresas trouxeram para nós mesmos, capacitar, eles querem o funcionário para crescer realmente, eles não querem um funcionário que estagne, um funcionário que saia da empresa, eles querem que cresça, É isso aí. Na verdade, várias empresas têm nos procurado, Seja de pequeno, médio, grande porte. As empresas, elas incentivam atualmente os funcionários, A gente gostaria que fossem todas, não são, mas é a grande maioria, Então tá ótimo. Incentivam os funcionários a terem uma estrutura melhor, a fazer uma graduação, uma especialização futuramente, para atribuir uma concepção melhor para ele, ou dentro da empresa ou no mercado. Então, eles visam essa melhoria para o funcionário. A gente sabe que é do ser humano, o querer, o fazer por merecer, Mas a gente faz a nossa parte, Contribuindo, divulgando, indo até as empresas, levando essas parcerias. Hoje a gente tem os contratos convênio, Que garante um desconto na graduação e pós-graduação
para esses colaboradores, né? Então a gente está bem grato com o mercado de estar abrindo as portas para a Uniguaracá, né? De estar fortalecendo a nossa marca e de a gente poder contribuir, né? A gente está indo, a gente está levando essas parcerias, poxa, tem eventos que a gente está podendo participar junto com os colaboradores e isso tudo é muito bom. Porque a gente está mudando a mentalidade das pessoas no mercado, né? De, poxa, não, a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que fazer isso. Ah, eu quero ser um engenheiro, então, né? Vamos estudar. Poxa, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, vamos estudar, né? Então, assim, a gente está tirando a galera do zero, vamos dizer assim, né? Tá fazendo a galera se movimentar. E todo esse esforço é muito bem recompensado, né, prof? Com certeza. E falando educacionalmente, né? Com Quando certeza. uma pessoa procura um profissional, ela procura realmente pelas habilidades. Sim. Quando eu formo um generalista, ele tem a formação que a gente fala, formação básica para poder atuar no mercado. Mas quando ele tem uma especialização específica daquela área que ele vai atuar, né, ele consegue ter o diferencial no momento da empregabilidade. Então, vamos citar alguns exemplos. Quando a gente fala de estética, na área de estética tem muitas áreas que a pessoa pode se aperfeiçoar, né, e fazer a pós-graduação. Então, tem a estética capilar, nós temos a parte corporal, nós temos a parte facial, nós temos outras áreas que estão emergindo aí no mercado, né, a cada momento. Né? Isso vai para todas as outras áreas. Fisioterapia, enfermagem. Né? Então, quando a pessoa começa a olhar isso, né, nós citávamos, inclusive, esses últimos tempos, o próprio curso de terapia ocupacional. Né? Terapia ocupacional aí com aquecimento no mercado, que retoma agora na graduação, mas que também, após concluir, ele tem 3 áreas que ele pode estar atuando. Então, quando ele se especializa em determinada área, ele também já informa para o mercado que ele quer trabalhar naquele segmento, naquela área, né? É isso? Exato. Eu gostaria até de complementar justamente o que o EAD traz de diferente, né, na pós-graduação. A gente tem visto muitas empresas pedindo funcionários que tenham se formado em EAD. Isso mudou muito o mercado, né? Até algum tempo atrás existia uma recusa para quem se forma, para quem faz uma pós-graduação no EAD, mas temos identificado essa busca hoje, né? Então, tem regiões industriais onde tem muitas multinacionais que, conversando com gestores de RH, a gente identifica que eles querem pessoas formadas em EAD. Quando a gente pergunta o porquê, é algo curioso, né? A gente pergunta o porquê que eles querem essas pessoas formadas, eles dizem justamente aquilo, que são pessoas proativas, pessoas disciplinadas que buscam o conhecimento. Então, não tem como eles parar a linha de produção, não tem como eles parar uma equipe toda para treinar e capacitar um funcionário do zero. Eles querem a pessoa que vá atrás, que busque, que entenda, assim como é o nosso aluno do EAD, um aluno que busca, que procura, que estuda, que faz pesquisas, né? Eu acredito que isso tem muito a agregar. E isso já vem uma questão, né, que a gente recebe muitas perguntas a respeito disso, não é uma pessoa, e acredito que isso, em termos de rede, isso está muito cotado, que é diploma EAD para diploma presencial. Tem diferença? Né? E a gente fala, não há nenhuma diferença, porque o ensino, ele só coloca a questão da modalidade. Mas no diploma ele não sai em nenhum momento dizendo que você cursou EAD ou você cursou em forma presencial, né? E até porque, veja, todo o processo educacional ele tem uma seriedade muito grande na construção dele. Então não há diferença entre modalidades. Há uma questão cultural ainda, né, que acha que o fato de ter uma formação no ensino à distância pode ter algum diferencial. Mas isso cai por terra, justamente pelo que o William trouxe aqui na fala, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho que estudar sozinho, entre aspas, né? Por quê? Porque eu tenho os momentos de interação com tutoria, eu tenho um momento com o professor, mas na grande maioria do tempo eu estou organizando a minha agenda,
estudando de acordo com as minhas disponibilidades. Então, eu tenho um processo de disciplina, né? Que é eu estudar, eu me organizar, né? Em termos que eu organizo o meu tempo, a minha vida para poder fazer, né? Então, isso é realmente, né? Você ter autonomia em fazer, em buscar. Por quê? Porque todo o nosso conteúdo, ele não só dá o conteúdo que existe, mas ele também coloca alguns links para que o aluno possa buscar mais. E isso é o aluno, né? Tem alunos que vão fazer, tem alunos que não. Então, acaba sendo o quê? O diferencial sempre é o próprio aluno. Exato. E até complementando a tua fala, prof, a gente, vamos colocar aí antes pandemia, né? Presencial, com aquele potencial e tudo mais. Aí vários alunos não faziam EAD, por quê? Porque gerava um bloqueio. Falaram, não, eu não vou fazer EAD, eu não consigo. Quem falou para você, né? Não, eu não consigo, eu não vou fazer. Beleza. Veio pandemia, todos foram obrigados a fazer o ensino à distância. Todos se adaptaram, todos gostaram. Aí a gente chega e fala para os alunos hoje, e aí, tá conseguindo? Tô. Então era uma percepção sua, né? Era algo que você não queria fazer ou você realmente não conseguiu? Não, é algo que eu não queria fazer. Entendeu? Então quebrou esse bloqueio. Então as pessoas hoje se adaptaram, elas conseguem estudar em casa, conseguem estudar ali nos horários vagos do trabalho. Então assim, elas se adaptam. Nós somos seres humanos, né? Todos se adaptam. E foi isso que aconteceu. As pessoas evoluíram, se adaptaram, né? Hoje entendem e conseguem estudar, seja onde for, né? Muito bem. E outro detalhe também, né? Nós temos muitos profissionais. Vamos pegar o nosso exemplo, né, de articuladores, que viajamos, que estamos cada dia numa cidade, num local diferente, visitando. Então, dificultaria muito a questão do presencial. Então, são profissionais que, de certa forma, restringiriam muito de ter 1, 2, 3 pós-graduações, como muitos profissionais hoje têm. Então, essa flexibilidade de horário, de você, como você citou, né, de você ter a sua estrutura, de você montar a sua agenda e fazer o acontecer. O que restringia antigamente muito o profissional, né? Sim. E um detalhe, né, Márcia, porque hoje nós estamos comprometidos com a educação mesmo, em termos de qualidade, independente da modalidade. E uma das coisas que veio para nós era a questão de estou viajando, não consigo ter o tempo de leitura. Beleza, então vamos fazer áudio, né, desse material. E aí todos os materiais passam a ter audiobooks. Quer dizer, se eu tenho uma viagem de 6 horas, eu consigo ir escutando pelo menos, né, uma das unidades, com certeza eu consigo ouvir total naquele momento. Então são várias formas de nós estarmos dando ferramentas para todos os alunos poderem estar cursando EAD. E acredito que isso pode fazer o grande diferencial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nesse momento, né? Pensar, poxa, sim, mas eu não tenho tanta facilidade, às vezes, de ler, não gosto muito de talentar, mas você pode ouvir. E aí você pode depois pegar o e-book e fazer as considerações daquilo que você acha que é importante, principalmente com relação às figuras. As imagens, as situações, porque, por exemplo, o áudio ele vai trazer toda a parte textual, mas quando eu vou analisar determinada imagem ou determinado gráfico ou determinada situação, é lógico que depois eu vou ter que ir pegar o e-book e ou fazer. Mas existe a possibilidade de todas as pessoas, independente da forma que ela melhor se conecta com a aprendizagem. Então, eu me conecto melhor no visual. Ok, você vai pegar a leitura, ou vai pegar o vídeo, ou vai pegar... E você vai fazendo a tua trajetória. Não, eu prefiro ouvir, né? Então, você também vai poder fazer isso. Então, este diferencial hoje, para essas pessoas que estão querendo entrar agora no EAD, né? Como que vocês podem... falar para essas pessoas que às vezes estão pensando assim, não, mas acho que EAD não é para mim? Isso eu gostaria de responder porque existem 2 formatos, né? Existe a graduação, por exemplo, onde o aluno precisa frequentemente comparecer a um dos polos, né? E existe a pós-graduação, que o aluno pode fazer totalmente à distância. Então,
é muito tranquilo hoje. Você saiu do país, por exemplo, e quer ter uma especialização no Brasil, não tem problema nenhum. Você pode estar morando na África, em Dubai, Japão, Inglaterra, você consegue iniciar e concluir a pós-graduação na sua área de formação, né? Já a graduação obriga que você vá até o polo, porque você tem que fazer a prova. Algumas graduações existe a presencialidade, onde você tem aulas práticas, né? Precisa fazer. Então você consegue se organizar também, porque você vai uma vez por mês no polo, então você agenda o dia que você está mais tranquilo, você não vai viajar aquela semana, vai lá no polo e faz a sua avaliação. Então é um grande diferencial, que eu acredito que torna a vida das pessoas mais fácil, né? Ainda mais que hoje a gente vive num mundo que tudo é tempo, né? Então, se você parou 5 minutos, você já está perdendo tempo, você já está perdendo dinheiro, né? Então, as pessoas não querem ficar todos os dias, segunda, sexta, numa sala de aula. Muitas pessoas hoje, né? Então, desse jeito, eu acredito que traga esse diferencial e incentive essas pessoas que têm o receio do EAD. Será que eu vou aprender? Você vai aprender, vai depender de você. Você vai ter que estudar, você vai ter que buscar informações. Como você mesmo comentou, professora, tem áudio, tem leitura, tem vídeo, tem vários conteúdos que o aluno vai ter acesso. Então, ele não vai estar focado só na leitura, só em áudio, só em atividades. Ele vai passar por todo o trajeto, assim como num curso presencial, onde você está na sala de aula, tem exercícios, tem o professor falando, tem apresentação de trabalho. Então, você consegue aprender da mesma forma e até mais, dependendo da dedicação do aluno, né? Muito bem. E para aquele empresário também que agora está nos assistindo e de repente diz assim, puxa, mas eu queria ser um parceiro. Como é que é a questão? Qualquer pessoa pode ter um polo no Guaracá? Qualquer pessoa pode ter um polo Guaracá, né? A gente usa até um exemplo, a gente começou o projeto ali do desenvolvimento do EAD, em torno de 20 polos, hoje a gente está passando de 160 polos, né? Então, estamos com uma representatividade muito boa, estamos levando a marca Uniguaracá para todo o país, quase todas as capitais, e não só todo o país, temos os polos internacionais também, né? Hoje a gente já está em 3 países e com expectativa de crescimento, acredito que logo a gente cobre esse globo inteiro, né? Então, qualquer pessoa pode sim abrir um polo. Quem não tem condições financeiras ou não consegue direcionar o tempo para esse trabalho, consegue também trabalhar na educação. Se você é apaixonado pela educação, se você ama realizar o sonho das pessoas, vem ser um polo, vem ser nosso promotor parceiro, né? Você pode trazer alunos para a gente, mesmo que você não seja um polo de educação à distância. Se você tem uma estrutura, tem um tempo que você consegue dedicar, consegue direcionar um aporte financeiro, monta um polo na sua cidade, leva a educação, leva a Uniguaracá, realiza sonhos, deixa as pessoas contentes, as pessoas crescerem profissionalmente. E se não tem, como eu disse, existe a possibilidade de ser um promotor parceiro também, que é aquela pessoa que vai atacar o sonho daquela pessoa. Você sonha em crescer, quer se formar, quer viajar, quer trabalhar em grandes empresas? Vamos lá, te ajudar. E para aquela empresa que agora está nos assistindo e pensa assim, puxa, eu gostaria de fazer com que os meus colaboradores se aperfeiçoassem, buscassem conhecimento, e de repente eu olhei todos os cursos ali, mas tem um específico naquela empresa que eu preciso para que todos os colaboradores realizem, né? Aí, prof, a gente tem o que a gente chama de contrato convênio, né? Isso funciona super certo, né? A gente já tem com várias empresas e tem várias empresas, igual eu falei no começo ali, nos procurando. Então, assim, a gente já está fazendo essas parcerias, né? Os funcionários se beneficiam com desconto, né? E a gente também participa de alguns eventos que, claro, organizando, agendando, tudo certinho, a gente pode estar disponível para participar presencialmente, né? Como foi o caso de alguns que aconteceram em 2023. A gente estava presente, participamos ali 2, 3 dias de evento, foi bem bacana. Soma a nossa experiência com a deles. Então, assim, a gente só tem a somar, né? É bom para a empresa, é bom para nós e todo mundo evolui. Então, Sim. O negócio flui naturalmente. Então, o contrato convênio, né? A gente tem o site da Uniguaracá, onde eles vão fazer um cadastro da empresa, passar todos os dados, a gente formaliza, né? No nosso sistema, e a empresa assina um documento digitalizado,
super rápido, já valida o cadastro, a gente faz as divulgações, né, da maneira que for viável. Tem empresas que comunicam somente por e-mail, tem empresas que deixam nós irmos até os funcionários, os colaboradores conversar, né? E tem empresas que eles têm o próprio canal de comunicação deles. Então, o que for mais viável para a empresa, nós não interferimos nessas comunicações, né? A gente sempre faz da maneira que a empresa achar mais viável. Então, é assim que funciona, é bem fácil, bem sucinto. Perfeito. E eu comentava até que, se porventura nós não tiver oferta daquilo que a empresa demanda, nada impede que a empresa possa sugerir aos articuladores o curso que precisa e nós analisamos, enquanto pedagógico a gente analisa, né, a possibilidade de poder estar criando. É isso, né, Márcia? Exatamente. E um outro detalhe bastante importante também nesse sentido. Você falou das formações generalistas, né? E hoje a gente tem no mercado de trabalho algumas áreas com uma falta de profissionais, né? E após vem justamente isso. Eu sou formada em administração, ótimo. Mas algumas áreas específicas da administração procuram profissionais e a gente tem essa procura constante aqui de empresas que entram em contato conosco. Olha, preciso de um profissional que tenha uma especialização em comércio exterior. Uhum. Então, a gente vê, é um administrador, mas ele pode participar dessa vaga desde que ele tenha uma formação. Sim. E é isso que as empresas hoje nos procuram muito, buscando esse profissional, às vezes, mais característico dentro daquela necessidade da empresa. Então, isso vem a somar também com esse profissional que está lá dentro, que está procurando um crescimento profissional, de identificar, olha, o mercado de trabalho pede isso. E a gente tem recebido demanda todo dia, né? Uhum. Todo dia. Por quê? Porque o mercado está aquecido. Uhum. Esse aquecimento de mercado, boa parte de todas as vagas, ela pede uma escolaridade. Né? Então, a gente sabe que hoje o mercado tem muitas ofertas referente a trabalho home, né? Que não exige uma formação. Porém, os melhores salários, né? As melhores vagas, elas estão atreladas à formação. Isso é fato. Então, eu posso pensar em não estudar, né? Pensar você pode, mas se a tua aspiração é ter uma independência financeira, eu realizar um sonho, eu não posso em nenhum momento não pensar em estudar. Estou errada nisso? Não, pelo contrário, né? O mundo está sempre evoluindo, né, professora? Então, vamos pensar, aquele profissional que concluiu uma graduação há 5 a 10 anos, o que mudou no mercado? Se ele parar no tempo, a vida continua. As empresas estão crescendo, são novas tecnologias, são novos recursos. Então, ele precisa, é a constante evolução que nós, como profissionais, como você mesmo disse, que queremos crescer, que queremos estar em destaque, precisamos fazer. Então, parou aquela história de fiz uma graduação e acabou. Ou fiz uma graduação e uma pós-graduação já é suficiente. Hoje é muito comum a gente ver pessoas que têm 2, 3, 4 graduações, 2, 3, 4 pós. Ou seja, e daí é aquela questão, né, de o diferencial. E aquela questão da atualização, né? Então, eu concluí a minha graduação há 5, a 10, a 15 anos, as coisas evoluem, né? Não perde o valor a minha graduação, mas as coisas evoluem. Medicina evolui todo dia, né? A área da saúde em geral. A área de tecnologia de informação também. Hoje é uma coisa, daqui 2 horas já não é mais, já é outra. Então, se você não buscar essa atualização, você para no tempo, você não cresce, você deixa de ser um profissional desejado, né? Então, é extremamente necessário, seja isso com graduação, seja isso com pós-graduação, faz parte do ser humano, na verdade, a evolução, o crescimento, a atualização, né? O tempo passa, né? Eu falo que conversa é tão bom, né? A gente podia conversar mais,
Mas para que a gente possa esclarecer ao aluno, né? Quais cuidados os alunos devem ter no momento de efetivar uma matrícula? Né? Porque às vezes acontece aquela questão, eu procuro determinado curso. Quais são os cuidados que esse aluno deve ter quando ele pesquisa, quando ele vai realizar a matrícula, de modo geral? Você já respondeu na sua própria pergunta, a pesquisa, eu acho que é o principal ponto, né? Então, pesquisar, perguntar, conhecer a instituição onde ele está ingressando, né? Hoje a gente tem uma plataforma que é aberta a todos, que é o EMEC, né? Uma plataforma do MEC onde todas as instituições precisam estar cadastradas, regulamentadas, né? E polos, enfim. Então, o primeiro ponto que eu acredito que seja de extrema importância é justamente essa pesquisa. Se eu quero entrar numa instituição, eu vou pesquisar a instituição, eu vou pesquisar o curso dessa instituição, vou pesquisar a qualidade, vou ouvir pessoas que já estudam nesse lugar, né? E cuidar com as promessas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as promessas que fazem, né? Que tipo de promessa? A gente encontra algumas promessas. A Márcia, que está mais na área da pós-graduação, tem alguns exemplos, né? Assim, o que a gente vê hoje muito comum, professora, e que é o ponto, assim, acho que mais agravante que a gente vê no dia a dia. Os alunos que estão no último semestre da graduação e algumas instituições ofertando para ele já começar no último semestre da graduação, a pós-graduação. Então, assim, eu quando eu escuto isso, chega a me dar até uma coisa, né, de ver o quanto as pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Essa certificação dela, com certeza, vai ser uma certificação irregular. Nos concursos públicos, com certeza, não vão ser aceitos essa certificação. Então, é uma coisa assim, que rotineiramente a gente vê os alunos, não, vou fazer na instituição X, porque lá eu posso, no último semestre da graduação, começar a pós-graduação. A gente encontra também, voltando um pouco para a parte da graduação, e especificamente na área da saúde, locais onde você consegue fazer uma graduação inteira sem práticas. Você vai lidar com o ser humano, você tá lidando com uma pessoa ali na sua frente, e um procedimento errado, você pode levar essa pessoa à morte, né? Então, ter esse cuidado. Eu vou fazer em uma instituição onde eu não vou aprender a aplicar uma injeção, enfim, esses cuidados básicos mesmo, né? Medir uma pressão, aferir uma pressão, enfim, outros procedimentos da área da saúde, que é um paciente, né? Você pode levar essa pessoa a óbito, você pode causar sequelas nessa pessoa, você pode deixar essa pessoa sem poder andar. Então, esses cuidados eu acho essencial. É uma responsabilidade da instituição ter esse cuidado, né? Porque nós estamos formando médicos, nós estamos formando enfermeiros, estamos formando fisioterapeutas, enfim, estamos formando os profissionais da saúde. Que tipo de profissional da saúde eu quero? Né? Que tipo de profissional da saúde eu quero que me atenda futuramente, né? E isso é muito importante, né? Tanto que a preocupação que nós tivemos com a oferta dos cursos de saúde no EAD foi justamente ter uma prática que fosse uma prática aplicada, né? O que se diferencia a prática aplicada e a prática assistida? Acho que isso é bacana de falar, né? Com certeza. Porque a prática aplicada é justamente mão na massa, onde o aluno vai e ele realiza a prática. A prática assistida é um professor ou um tutor mostrando como faz, tá? A Uniguaracá hoje faz a prática em que o aluno vai até o polo ou ele vem, né, e faz a prática. Ele realiza a prática, ele tem que realizar, né? E isso é justamente por quê? Porque nós queremos manter a qualidade sempre. Que o profissional que seja Uniguaracá, ele seja o profissional que vai atuar no mercado consciente de todas as situações que ele precisa saber para poder atuar, né? Então, com certeza. Que bom. Acho muito importante analisar essas situações, verificar antes de efetivar a matrícula. Com certeza. David, mais alguma consideração? Até eu vou contar uma história aqui que aconteceu esses dias mesmo, ali final de dezembro. Um aluno me ligou
11 horas da noite, porque ele queria estudar enfermagem. Aí ele falou, David, eu falei com outra instituição aqui e eles comentaram que eu posso terminar em 3 anos. Aí eu falei, impossível, né? Eu já sabia, mas eu falei, mas como assim, né? Eles falaram que se eu pagar mais, eu consigo terminar e tudo mais e tal. Poxa, a pessoa sabe que está sendo enganada. E ela gosta de ser enganada pelo jeito. Então, assim, poxa, você tem que lembrar que é o seu futuro e você tá jogando ele, desculpa a palavra, mas no lixo. Porque, assim, você vai ser um futuro profissional, né, ou da área da saúde falso. Digamos assim, falso consigo mesmo, porque você sabia que aquilo era errado. Você sabia que aquilo era contra a legislação. Então, poxa, não faça isso. Invista no seu futuro, tenha paciência, tenha perseverança, estude, né? Hoje a galera quer tudo muito rápido. Isso não vai acontecer, né? Todas as pessoas de sucesso demoraram para chegar onde elas estão. Se você perguntar para elas, você faria tudo de novo? Elas falam que sim, né? Que demorasse 20, 25 anos, né? Valeu a pena, claro que valeu, mas tenha paciência, né? Você vai conseguir aquilo que você almeja, da maneira correta. E lá na frente você vai se orgulhar de ter feito o certo, né? E vai ser um excelente profissional. Então, assim, pé no chão, né? Faz a coisa certa. Procura... Faça a escolha certa. Isso aí. Procura sempre, como diz o William, pesquisa. Verifique a instituição, principalmente a seriedade com relação aos processos, porque é a sua vida. Né? Exatamente. É a sua vida. É você poder depois olhar e dizer assim, olha, minha trajetória foi essa, hoje eu sou um profissional de sucesso, né? Não é fácil, não é fácil. Se você for contabilizar, no meu caso, para até chegar ao doutorado, são mais de 25 anos de estudo, exatamente. Mas faz parte de toda uma situação do que você projetou para a sua vida. Né? Então, o que eu quero para a minha vida? E como eu quero chegar nesse processo. Exatamente. Isso faz todo o diferencial. Com certeza. Então, para que nós possamos encerrar esse nosso bate-papo, porque realmente nós teríamos muito mais coisa para falar, né? Mas a gente vem em outros momentos, a gente vai poder tá conversando, falando de, às vezes, questões estaduais, né? Porque nós temos polos em todos os estados, os diferenciais que existem com relação a isso, a questão dos polos internacionais, né? Se a pessoa, por exemplo, quer ir fazer em Tampa, nos Estados Unidos, né? Com a gente lá, a gente já está com o polo em Lisboa, né? Isso. E estamos abrindo outros ainda ali no exterior. Tem alguns que estão stand-by ainda, ali, que a gente vai divulgar na sequência. Isso, mas tem surpresas boas por aí. Tem surpresas boas. Que é o lado bom, né? Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa que viaja direto, eu precisaria fazer uma prova. Está em Lisboa, vai lá e faz a prova. Praticidade, né? Praticidade correta. Exatamente, correta. Por quê? Porque todo esse processo, ele é muito sério, né? Isso Exato. Que é o importante de nós falarmos. O cuidado com o nosso aluno, né? Cuidado com o nosso aluno. Nosso aluno, a gente não só cuida, como a gente tem um comprometimento com ele, não só com a formação, mas também com a empregabilidade. Uhum. Né? É saber que estamos formando com a qualidade de Uniguaracá de sempre e que esse aluno, ao bater no mercado de trabalho, ele vai ter as portas abertas porque sabe que foi o ensino de qualidade. Exatamente. Lembrando também que na instituição nós formamos enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, esteticistas, né? E são essas as pessoas que vão atender a gente lá fora, né? Hoje, amanhã, futuramente. Então eu quero ter certeza de que essa pessoa que está me atendendo é alguém que se formou com qualidade, né? Alguém que durante a graduação dela teve contatos com pacientes, teve contato com... enfim, com aquele dia a dia da profissão, né? E hoje a gente encontra muitos que se formam sem essa prática, sem esse conhecimento e acaba caindo naquele ponto que muitas pessoas falam da qualidade do atendimento, né? Muitas vezes pode ser por esse motivo. Então a gente tem todo esse cuidado de que o nosso profissional vai ser formado para lidar com pessoas. Alguma consideração dos três? Acho que fechou, prof. Igual você falou, se a gente se estender aqui, a gente não para mais. Gostaria de agradecer o convite, né? De conversar contigo aqui nesse momento. Acho que é interessante trazer
situações, acontecimentos, as coisas que a gente vê lá fora realmente, eu acho muito importante trazer para dentro da instituição, para que os alunos também conheçam um pouquinho como que é essa realidade, né? E até mostrar nossa equipe, né? Exato. Porque vocês normalmente estão por trás dos bastidores, mas são vocês que estão lá na ponta. Exatamente. Então, agradecer aí pelo trabalho e até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Valeu, galera.